o próprio esforço, ele tira a capacidade que Deus tem. Veja, Deus não deixou de ter a capacidade. O homem tira, ele anula a capacidade de Deus operar para com ele, porque agora o homem entende que sozinho consegue fazer. Só que se o homem entender que é criado e gerado por Deus, o que é que a Bíblia diz? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E como Ele é, nós somos. Ou seja, como Ele é, eu sou aqui na terra. O que você quer dizer com isso, Mateus? Tudo. Olha para a tua vida hoje e me diz se existe alguma coisa que está acontecendo na tua vida hoje que não foi você mesmo que fez acontecer. Ou algo que você está realizando, ou uma decisão que você tomou, eu escolho fazer isso, eu escolho ser assim. Isso é a capacidade, é o poder criador de Deus. O mesmo Deus que estava parado lá e disse assim, sabe de uma coisa, eu vou criar Adão. E uma vez que ele criou Adão, depois ele pensou de novo e disse, eu vou criar Eva. E veja, lembra do poder criador? Agora esse poder criador de Deus habita dentro de mim e de você. Para conseguir extrair aquilo que Deus já preparou lá, para trazer para cá. Você consegue me entender? Glória. Ou seja, existe algo separado para Ana e para Daniel, no reino do Espírito, que talvez eles ainda não alcançaram. Mateus, como é que isso vai acontecer? Eles vão precisar esperar um homem de Deus se levantar para que isso aconteça? É uma escolha deles. Se eles vão esperar uma profecia ou algo de Deus para manifestar, ou se eles vão crer com a convicção no Espírito, sabendo que, opa, eu não estou aqui na Terra porque o Big Bang me colocou aqui. Eu estou aqui na Terra porque Deus me colocou aqui na Terra. Então tem um propósito que eu preciso cumprir. Se tem um propósito que nós precisamos cumprir, eu vou manter a minha vida alinhada com o propósito, para que lá na frente o que ele tem se manifeste para mim. Amém, e sabe por que é bom experimentar da vontade de Deus? Porque a vontade dele é melhor do que a minha sua. Glória a Deus. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E uma vez que nós, Isaías 1,19, nós vamos ler, diz assim, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Ou seja, tem uma condição para comer e para viver o melhor aqui dessa terra. É se quiser e se ouvir. Querer e ouvir são coisas completamente distintas e super importantes no reino de Deus. Porque veja, no Velho Testamento era necessário apresentar um preço de sacrifício. Era necessário matar ovelhas, era necessário apresentar sangue natural, para que o sacrifício diante de Deus fosse aceito. Para que o meu pecado e o teu pecado fosse perdoado, a gente precisava matar, exemplo, hoje, uma ovelha e apresentar o sangue, como que o sangue cobrisse o nosso erro. Olha como era a lei antigamente. Aí hoje, só existe uma condição para alcançar a plenitude de Deus para a minha vida e para a tua vida. Se creres. Glória a Deus. Não facilitou demais? Sim. Acho que facilitou tanto que criaram a teologia, né? Por quê? Porque a gente vem no processo. Eu entendo que é complicado para o ser humano naturalmente entender. Porque a gente vem no processo que é assim. Não, eu preciso fazer. A gente cresce ouvindo o quê? Tem que trabalhar, tem que estudar. Então é sempre você é sugado todo dia para fazer alguma coisa. Essa é a natureza do homem. Porque Deus não criou o homem para ficar parado. Eu entendo isso, mas entendo o sistema natural. O sistema natural é faz. Então você começa a criar um sistema na tua cabeça, naturalmente, de que se você não fizer alguma coisa, você não vai conseguir alcançar. Porém, quando o cara se converte, é por isso que pessoas que se consideram muito inteligentes têm dificuldade de aceitar o cristianismo. Porque ele cresce a vida toda. Não. Eu tenho que estudar, eu tenho que... Então ele começa a gerar um egocentrismo de que tudo gera ao redor dele. Então se ele fizer, pode acontecer. Ele tem uma linha de raciocínio correta aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Então ele está correndo sem perceber por uma linha cristã. Porém, na outra mão, ele não está aplicando isso à palavra. Ele está aplicando isso à própria força.
E quando você aplica coisas na tua própria força, por mais que pareçam bonitas e são lindas naturalmente, no final de tudo, nada disso é bom. Se você conseguir olhar para pessoas hoje super ricas, eu conheço, você já ouviu falar do Charles Brown, que faleceu, que era cantor? Sim. O filho dele, Charles Brown Jr., teve no Verbo da Vida em Vila Matilde, Guarulhos. E meu pai esteve pregando lá e depois o jovem quis falar com meu pai, o filho dele, e disse assim: pastor, o meu pai era um homem depressivo. O meu pai perdia, eu não consigo me recordar de uma noite de sono que meu pai teve em paz. Veja, um homem, olha só, um homem, Charles Brown. Eu ouvi algumas músicas dele. As músicas do cara eram top. A voz do cara era sensacional. Talento dado por Deus. As músicas dele, inclusive, inspiraram muitas outras pessoas e muitos outros cantores que vieram após ele. Mas havia uma vida que ninguém conhecia que aquele homem estava vivendo. Que ia além dos bastidores dos holofotes e do que a gente conseguia ver naturalmente da mídia. E aí você ouvir de alguém que está perto, um filho, e dizer: esse cara aí que vocês escutaram, o filho fazia um show depressivo. Mateus, o que é que isso tem a ver com o que você está ministrando? Tudo. Lembra do que eu falei sobre o homem espiritual? Querido, o diabo não está interessado em te matar de primeira, não. Ele está interessado em matar o teu homem espiritual primeiro. Uma vez que o teu homem e a tua mulher espiritual estiver morta, aí sim é um problema. Você entende? Porque se o teu homem espiritual estiver morto e alguém disser assim para você: vou te matar hoje. Você está tão morto espiritualmente que, como você não acredita em nada mesmo, ou seja, se eu morrer hoje, acabou, não vou para lugar nenhum. Existe uma descrença tão estabelecida dentro de você que você cegou a tua vida para aquilo que vai vir depois, que é muito mais real do que nós estamos vivendo aqui. É absurdo, é estúpido, perdão, alguém pensar que nós estamos aqui por causa de uma explosão ou que somos uma evolução do macaco. Se fosse assim, por que nenhum macaco evoluiu até agora para um humano? Alguém me explica o porquê? Por que parou a genética do macaco de funcionar? Por que hoje um grande macaco nos tornou um gorila e depois um humano? A ciência natural, ela é extremamente importante, unida com a palavra. Porque tudo que a ciência descobriu esses dias que ri cura. A palavra já diz isso faz tempo. Já está escrito na Bíblia. Entenda. Porque existe uma realidade natural, é que estamos vivendo. Mas existe uma realidade espiritual que nós precisamos viver. Precisamos, há um poder dentro de nós para nos envolver com a atmosfera espiritual. E não só vivemos a nossa vida como a maioria, como a linhagem da minha família viveu. Mateus, eu nasci numa família assim. Eu nasci em Cajamar, vou parar aqui em Cajamar. Se o que Deus tem para a tua vida é aqui em Cajamar, amém. Mas você não pode parar em Cajamar de qualquer jeito. Deixa a sua marca nessa cidade. Amém. E não deixar a sua marca de forma desorganizada e que vai desagradar o coração de Deus. Mas deixando a tua marca tão forte, tão convicta no lugar, que as pessoas vão olhar para você e vão saber: Deus existe. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aquela pessoa me mostrou o que é uma vida íntima com Deus. Glória a Deus. Então, nós temos o dever, queridos, uma vez que nascemos de novo. Lembra do cheque? O cheque está na mão. E você não recebe o cheque se não for salvo. Se você aceitar: eu sou salvo, você recebeu o cheque. Uma vez que você recebe o cheque, agora é como se abrisse uma tenda. Você já viu aquela tenda do teatro? Que é bem fechado, aquele teatro bonitão, de repente abre e está lá, a orquestra, pronto. Imagina que foi te dado esse cheque, você entrou no caminho da salvação e de repente agora abriu uma tenda sobre você. Imagina bem isso comigo agora. E quando essa tenda é aberta, existe uma longa estrada. Tem uma ministração até sobre isso no YouTube, depois você assiste. Eu ministrei sobre o caminho. Imagina uma longa estrada. Agora esse teu homem espiritual tem esse caminho para correr. A vantagem disso é o seguinte:
Mateus, mas a estrada é longa, o caminho é longo. É longo, querido, mas vai valer a pena. Glória a Deus. E algumas pessoas, elas trocaram o sentido do evangelho. Se eu aceitar esse caminho, ele vai ser doloroso, eu vou ter que sofrer aqui na terra para ganhar uma coroa no céu. Não, a Bíblia diz que você foi criado para reinar e reinar em vida. Glória a Deus. E onde é que nós estamos tendo vida? Agora! Essa é a vida aqui natural, reinar em vida. Ou seja, reinar enquanto estamos aqui na terra. Porque uma vez que acabou aqui a vida, acabou aquilo que era natural, o eterno virá. E é muito sério. Para pensar um pouco, querido. É muito sério. Onde você vai passar a tua eternidade? As pessoas estão achando que é brincadeira. Porque é um conto de fadas. Não existe. Se você não quiser crer, querido, é estupidez. Porque os sinais mostram tudo que a Bíblia. Como é que tudo que a Bíblia fala tem acontecido? Me diga como. Que coincidência foi essa? Me diz aí, Daniel. Como que tudo que a Bíblia retrata tem acontecido? E para pensar, Deus te deu. Não é que Deus foi aquele Deus mau que simplesmente decidiu, vou deixar ele se virar aí. Ele te deu o poder de escolha para onde nós iremos. Glória a Deus. Ele disse assim, olha, eu criei o homem perfeito. Por causa do erro de Adão, tudo que foi dado para... Porque tem muita gente aqui que talvez não saiba disso. Mas quando Deus criou o homem, era tudo perfeito para Adão. Aí Deus deu a Adão acesso a tudo. Era o jardim do Éden. Adão deu o nome aos animais, Adão era o cara. Ele era Deus aqui na terra, lembra? Foi o propósito que Deus criou o homem, para ser Deus aqui na terra. Então Deus cria Adão. Deus estabelece Adão na terra. Aí Adão, não Deus, Adão erra no meio do caminho. E porque ele erra, Satanás diz assim, tudo me foi dado. Está escrito. A Bíblia diz assim que Satanás diz, tudo me foi dado. Por que foi dado? Porque Adão desobedeceu a Deus. Porque ele desobedeceu a Deus. Lembra da historinha da maçãzinha que você escutou? Ei, Bruno, essa historinha é verdade. Então, por causa do erro de Adão, aí Satanás tem acesso a tudo. Por isso que você vê que o sistema hoje é todo programado para quebrar. O sistema hoje é programado para os que têm pacto com o diabo prosperar. Porém, aqueles que têm aliança com Deus têm bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Glória e nós podemos vencer o mundo. Amém? Amém. Mas voltando para onde eu quero chegar. Então você tem acesso a todas essas coisas. Aí, só que não seria injusto da parte de Deus se ele deixasse eu e você pagar o que Adão fez? Pode responder, não seria injusto? Para mim seria. Seria muito injusto. É como se eu estou aqui e aí Daniel está comigo e eu cometo uma traição com Daniel, e agora Daniel vai ter que pagar por o erro que eu cometi. Deus sendo um bom juiz e um bom advogado, o que foi que ele fez? Não, peraí. Como é que eu posso corrigir o que Adão fez? Eu não tenho mais como voltar. Já foi dado para Satanás, mas eu preciso criar algo aqui. E aí ele envia Cristo. E aí Jesus diz assim, eu me esvaziei da minha glória, me submeti à condição de servo. Por que é necessário você entender a diferença entre servo e filho? Porque quando ele era filho, o filho tem a autoridade e a capacidade de dizer não. É uma escolha. Mas ele tirou a imagem de filho para que ele pudesse... Ele tirou a... Por que Jesus foi necessário abrir mão da condição de filho? Porque ele sabia que muitas vezes um filho, quando continua tendo acesso de filho com o pai, mesmo à distância ou passando por uma situação difícil, quando o nó arrochar, ele vai correr para quem? O pai. Então Jesus sabia, eu estou descendo para um plano aí que é muito louco. E se eu for como condição de filho, eu não vou aguentar. Aí ele disse, eu me coloquei à condição de servo. Por quê? Porque o servo ele é obrigado a fazer. Aí ele foi na condição, mas entenda porque ele foi obrigado. Jesus desce para cumprir o plano. Ele foi porque quis. Mas na cabeça dele, ele estava, ele falando para ele mesmo, eu estou obrigado a fazer isso.
embora voluntariamente me entreguei, eu preciso cumprir. Ele começou a criar uma consciência de dever. Por que ele criou? Um dia ele foi servo, para que hoje eu e você fôssemos filhos. Glória a Deus. Então ele assumiu a condição de servo, para que hoje eu e você fosse filho. E fosse aceito como filho, não como servo. Aí ele se submete à condição de servo. Quer saber como ele era servo? Quando Jesus estava no monte orando, no último dia, para a crucificação, eu não sei se você já reparou nisso, mas ele clama. E ele diz assim: Pai, oh Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. O que é que Jesus está dizendo aqui? Pai, por favor, me livra dessa. Não tem como não. Aí, é interessante, porque ele falou como filho aqui. De repente, eu acho que ele se tocou. Aí ele disse: mas amém, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, Jesus tinha uma vontade natural, mas ele decidiu obedecer à vontade de Deus. E graças a Deus por isso. Porque ele cumpriu esse plano, hoje eu e você estamos aqui. Glória a Deus. Então, Mateus, por que você está pregando isso para mim hoje? Para que você entenda que uma vez aquilo que o diabo roubou, Deus já te deu de volta. Uma vez aquilo que o homem cometeu um erro e deu para o diabo, foi dado. Já não precisou roubar, foi dado a ele, por causa do erro de Adão. Aí Jesus vai lá e recupera. Dá acesso hoje para mim e para você. Agora eu volto para a pergunta inicial. Aonde você quer passar a sua eternidade? Por quê? Porque quando Jesus estabelece esse destino, quando Jesus volta para o céu, agora nós estamos vivendo numa estação, que quando ele voltar, não haverá mais a opção de que ele venha para se submeter e cumprir a minha vontade e a sua. Aí acabou, bonitão. Mateus, significa que quando Jesus voltar não vai ter mais salvação? Vai ter sim. Escatologia, o estudo da Bíblia comprova isso. Mas se com o Espírito Santo já está difícil, imagina quando ele não estiver mais aqui. Então, hoje eu e você temos a chave na mão, foi dada. Está na mão. E o que eu amo sobre Deus é que Deus é tão espetacular que ele diz assim: olha, tem a morte e tem a vida. Aí ele é tão bom que ele ainda nos aconselha e diz assim: escolhe porém a vida. E eu escuto muitas pessoas dizendo: se Deus é todo poderoso, Almighty God, se Deus é onisciente, presente, faz o que quer quando quer, porque algumas coisas acontecem na terra. Para de fazer perguntas tão de criança. São perguntas que está na cara que são de pessoas revoltadas com alguma coisa. Entenda, Deus não é um Deus que criou a terra para ser um robô, não. Deus não está aqui para controlar eu e você, vai fazer isso. Não, ele deu a escolha ao homem. O homem tem a capacidade de dizer o que vai fazer, se vai atirar ou se não vai atirar. Mas há uma voz dentro do homem dizendo: não faz, não faz, não. Isso é a voz de Deus. E as pessoas acham que Deus vai se manifestar, aparecer na terra. Não, não vai. Ele vai usar a minha vida e a tua vida para livrar pessoas de situações de morte. E não só de morte natural, mas de morte espiritual. Nós precisamos estar sensíveis, porque talvez do seu lado tenha pessoas que estão mortas espiritualmente. E nós seremos cobrados por isso. Por que, Mateus, eu vou ser cobrado por isso? Porque hoje nós somos ministros da nova aliança. Nós temos a obrigação de reconciliar o homem com Deus. De atrair o homem para conhecer a vontade de Deus. E conhecer a vontade de Deus e atrair pessoas para conhecer a vontade de Deus não é simplesmente fazer um convite para ir à igreja. É manifestar a igreja para Ele. Glória a Deus. Porque algumas pessoas não vão ter a vontade de ir para a igreja, mas você pode ser a igreja onde você está. De fato, você é a igreja. Glória a Deus. Muitas pessoas não vão poder receber a carta na mão, escrita, mas elas vão poder olhar para você e vão ler a carta. E o que eu acho interessante sobre essa passagem, quando Paulo diz: nós somos cartas vivas, porque eu parei para perguntar, eu disse: pai, por que carta viva?
né? Eu conversando com o Senhor, eu disse, pai, por que carta viva? Quando foi carta viva, carta morta? Eu nem sabia que tinha. E Deus falou para mim, ele disse, meu filho, uma carta morta é uma carta que já foi escrita, está selada e já foi enviada. Nada pode ser alterado. Uma carta viva é que algo está continuamente sendo escrito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, guarde isso no seu coração. Continuamente algo está sendo escrito ao seu respeito. Glória a Deus. E o que tem sido escrito ao seu respeito? Eu não estou te trazendo essa mensagem para trazer condenação. Muito pelo contrário. Não é condenação, não. É para que você crie um senso de responsabilidade dentro de você. Amém, Jesus. Que você entenda. Uau! Quer dizer que eu tenho a capacidade de escolher aonde eu vou passar o resto da minha vida? E quer dizer que ela ainda me instruiu a escolher a vida? Porque, queridos, eu vou falar, eu não gosto muito de frisar sobre o inferno, não, mas eu tenho essa nota e eu vou falar. Se escolher a vida e vamos passar a vida toda no céu, porque eu não sei o senhor, pastor Daniel, mas eu fico brisando. Eu fico pensando em coisa idiota mesmo, mano. Eu fico pensando, mano, imagina conversando com um leão, trocando ideia com os tubarão, não tendo mais medo de nada, podendo respirar debaixo d'água, jogar bola sem cansar, conhecer Jesus, o que aqueles discípulos foram. Imagina que espetáculo vai ser a vida eterna. E aí depois a gente ainda vai dar tiro aqui na terra. Isso é massa, isso é doido. Você tá vendo, ter entendido essa parte, depois a gente conversa. Mas é espetacular a vida com Deus. Então hoje escolher a vida eterna é saber que eu sou... A mente natural, para pensar agora. Pensa em eternidade. Eu acredito que todo mundo ficou pensando, não, eternidade. A tua mente não consegue discernir eternidade. Ela fica eternidade. Uma hora vai ter que acabar, porque tudo que foi ensinado para a gente é o quê? Tudo passa. Hoje a gente sabe que tudo realmente passa. Uma música toca, faz sucesso, depois passa. Alguém vem, estabelece fama, passa. Tudo passa. Hoje nós estamos... Porém, o reino de Deus é eterno. E o reino das trevas também é eterno. Então, onde eu quero chegar? Você tem a capacidade de escolher a vida e desfrutar dessas coisas idiotinhas, pequenininhas que eu falei, que são o mínimo do Evangelho. De conseguir contemplar face a face. Mas você também tem o poder de escolher as trevas. E eu espero que você não faça isso. Onde você vai passar, para pensar nisso. Não é o resto da vida, porque a vida acabou. Não vai ter mais fim. Então não eu vou escolher passar o resto. Não tem resto mais. É eterno. Então, da mesma forma que nós estaremos eternamente no céu, algumas pessoas estarão eternamente no inferno. E a Bíblia diz, olha como é sério isso. A Bíblia diz que eles vão desejar a morte e não vão poder alcançar. Meu Deus. Pessoas estarão... Eu imagino se tiver aquela estaca, porque é só um lago de enxofre. Olha que ridículo. As pessoas estarão queimando a tal ponto que elas vão desejar, Alex, a morte. Elas vão desejar. Eu quero morrer, me matem. Eu imagino ela pegando coisa e se furando. E a morte não vai alcançá-la. Sabe por que não? Porque a morte é um espírito. Quantos sabem disso? Existe o espírito da morte. Quantos aqui conhecem aquela passagem onde o sangue estava marcado na porta e o anjo da morte passou e aonde estava o sangue marcado ele não poderia entrar porque o primogênito já tinha sido morto? Pronto. Então significa que aonde o sangue não estava marcado na porta ele entrava e matava. O anjo da morte é o espírito da morte. Esse mesmo espírito que hoje atormenta a terra vai estar junto com ele lá queimando. Então ele vai desejar pela morte e a morte vai estar do lado dele dizendo, eu queria morrer no bosque. E talvez você possa pensar, Mateus, esse é um assunto muito sério. É para que você entenda que o reino espiritual não é brincadeira. Entenda? Eu te dei tudo que a vida eterna dá. Eu te mostrei tudo que nós temos para desfrutar. Como é bom viver uma vida em Deus. Então para que nós
iremos se submeter à vontade do diabo e à vontade da carne. Passa a criar uma consciência no teu homem interior e no teu espírito, de que eu não posso fazer isso porque eu vou desagradar o coração de Deus. E desagradando o coração de Deus, eu não estarei estabelecendo o meu caminho para a eternidade no céu. Eu estarei estabelecendo um caminho para a eternidade onde eu não quero ir. E se eu não quero ir para lá, eu não vou tomar certo tipo de atitude. E começa com simples, para ter uma vida extraordinária, manifestando o Evangelho de Deus aqui na terra. Começa com coisas simples. A importância de ter uma vida de oração, a importância de ler a Bíblia, a importância de se afastar de pessoas que te fazem mal, mortas espiritualmente. Mateus, mas eu não tenho que ajudar pessoas. Se você não tem a capacidade ainda, ou a vida tão avivada no Espírito, para incendiar alguém, você precisa sair de perto. Porque é mais fácil uma tonelada de água acabar com uma brasinha. Mas você já viu um grande prédio em chamas? Tonelada de água não é suficiente. Aí sim você vai ter a capacidade de influenciar. Quando pessoas frias com 1 tonelada de frieza espiritual chegar perto de você, não vai ser nada. Porque a tua vida está tão avivada, tão íntima. Você é tão consciente de que existe uma vida após a morte. E que não é uma vida como os espiritismo diz, nem como o satanismo diz, nem como outras religiões diz. Mas é como Deus diz na sua palavra. Que você sabe, uau, eu vou para um lugar muito bom. Glória a Deus. O que me aguarda é espetacular. Se você tiver essa consciência, você vai conseguir amar um ao outro. Você vai conseguir perdoar um ao outro. Você vai conseguir levantar pessoas. Glória. Você vai se fácil estabelecer a igreja em Cajamar. Porque eu não estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para manifestar um reino que é eterno. E para finalizar, se hoje fosse te dado a chave de uma cidade na mão, que foi como Dubai, que foi criada, não havia habitantes e depois pessoas passaram a habitar. Imagina que foi te dada uma cidade onde não há ninguém habitando. E a chave está na sua mão. E que pessoas só... meu Deus, é que é muito massa a revelação. É que eu estou falando e o Espírito vai falando em si e eu fico... Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ó, presta atenção. É como se foi te dado uma chave, presta atenção, dessa cidade. E essa cidade já está pronta. Agora, você tem a chave dessa cidade. Significa que só você tem acesso a essa cidade. Porém, o Evangelho é a chave que foi dada para que você tenha acesso, mas que você possa estabelecer uma cidade tão firme que você irá abrir as portas para que pessoas entrem nesse lugar. Mateus, o que é que isso tem a ver? Lembra do Ministério da Reconciliação? Uma vez que eu sou nascido de novo, eu tenho um ministério. Independente se eu sou chamado apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista, eu tenho um chamado. Qual é? Reconciliar o homem com Deus. Ou seja, eu tenho a chave desse ministério. Quando eu abro a chave e começo a desfrutar dessa grande cidade, eu vou olhar e vou dizer, opa, tem espaço para mais gente aqui. Então, peraí, eu preciso ir chamar meus irmãos. Ei, meus irmãos, chega aí, deixa eu apresentar essa cidade para vocês. E talvez vocês vão dizer, não, eu não quero isso. Não, eu estou aqui bem na minha cidade. Você vai dizer, não, mas você precisa descobrir essa cidade. Ela foi criada para nós. Não. E agora, você vai ter que ir para a sua família. Gente, ei, vamos conhecer essa cidade. Vem cá, meu trabalho, vamos lá, gente. Não, não quero, não estou afim. Que cidade é essa? Que conversa é essa? Vamos, não quero. Vamos. Se chamar as pessoas não tem sido suficiente. Qual vai ser a outra forma de atrair essas pessoas? É quando você voltar desse lugar. Entenda, esse lugar, essa cidade é o lugar do secreto. É você sair desse lugar, transbordando e revelando a glória de Deus de tal forma que você vai chegar num lugar que você trabalha, vai encostar na parede,
vai começar a conversar com aquelas pessoas manifestando tal alegria que elas vão dizer: o que você tem? Que remédio você toma? Que você não para de rir? Será que você não passa por problemas? Como é que você consegue amar as pessoas? Aquele fulano fala mal de você e você nem liga? Como que você faz isso? E aí sim, você manifestou a carta viva do Evangelho. Agora o que é que você vai fazer? Vem cá, eu vou te mostrar onde é. E você vai conduzir a essas pessoas para esse lugar, para essa vida eterna, onde elas terão acesso ao pacote da salvação. E uma vez salva, elas terão acesso a uma vida de maravilhas aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. E além de maravilhas na terra, nós iremos experimentar as maravilhas no céu. Você está feliz com isso, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode entender bem essa mensagem. Amém, Eu procurei Jesus. ser bem simples nos exemplos para que você possa entender, porque o Evangelho, ele é simples, mas ele é poderoso. Glória a Deus. Fica de pé, eu quero orar com você.